Oi, pessoal, beleza? Estamos aí de novo para mais uma aula e vamos lá. Hoje é outro assunto, correção das atividades, mas vamos começar então. É uma aula de língua portuguesa para o sétimo ano, aula número 23, e o assunto é correção das atividades da aula 19, tá? Neste caso, parte 1, porque nós temos bastante coisa para corrigir e o caderno de atividades fica para a próxima, beleza? Vamos lá, gente. Bom, então faremos a correção da página 31 a 41 e 42 a 44. Isso do volume 2 já, né? O capítulo 5. Beleza, pessoal? Bora. Bom, o assunto aqui desse capítulo é reportagem. É preciso saber mais. Então, aqui a gente viu, né, que a reportagem ela é mais completa do que a notícia, etc. E aí, vamos lá, pessoal. Na página 32, a gente tem algumas questões aqui que são de cunho pessoal, como a gente fala, não tem resposta, né? Mas eu vou falar aqui. Na página 32 está assim: leia a charge e as informações a seguir e troca as ideias sobre o conteúdo apresentado. A charge, que está na página anterior, tem um homem e um robozinho. O homem tem um cartazinho na mão. Perdi meu emprego para um robô. E o robô do lado está escrito assim: foi trocado por um modelo com alguns megabytes a mais, tá? É isso. E aí, para comentar isso daqui. Difícil, né, a gente comentar a distância aí, tá? Mas, enfim, se vocês tiverem oportunidade, quiserem, respondam no caderno, tá bom? E aí depois a gente, quando nós voltarmos, a gente vai ter que rever muitas coisas, a gente pode falar sobre isso daqui, tá? Então, ele faz várias perguntinhas, né? Como você imagina o mundo em 2050, que profissão você gostaria de exercer, por quê, etc. Aí, embaixo, na página 32, também tem algumas perguntinhas aqui, mas todas elas são pessoais, assim, né? Então, ó, uma delas: quem prepara as refeições em sua casa? Quem ajuda? Você prepara algum prato considerado de sua especialidade? Quem tem mais habilidade para cozinhar em sua casa? Depois, antes de ler a reportagem, compare-a com a notícia lida anteriormente. Observe se os textos têm a mesma extensão ou se um é mais curto que o outro. Depois faça uma leitura coletiva do texto e tal, tal. Então, essas coisas realmente, gente, não tem como, eu nem vou corrigir aqui, porque são coisas que cada um tem que fazer do seu jeito, tá? Aí na página 33 tem um texto que eu reproduzi o título aqui, que é assim: como os cientistas estão revolucionando a cozinha de casa, tá? Então são maneiras de cozinhar aqui que ele vai discutir. E é um texto que pega a página toda e vai até a página 35, tá? Aí na página 35, então, a gente faz a correção dessas atividades. Vamos lá, então. 3. O conteúdo principal da reportagem pode ser lido por meio da manchete e da linha fina. Releia-o, responda as questões. Gente, deixa eu tirar minha carinha aqui para não atrapalhar. Aí tá bom. Né? Então vamos lá. A manchete é: como os cientistas estão revolucionando a cozinha de casa. E a linha fina: entre as novidades estão os robôs cozinheiros, os supercomputadores que desenvolvem receitas e as impressoras 3D que preparam pratos sofisticadíssimos. Nossa, gente, quanta modernidade, né? Olha o A. O que fazem os supercomputadores? As respostas estão no texto, tá, gente? Vai ser. Oh, meu Deus! Você tem que ler o texto direitinho para poder responder. Então, o que fazem os supercomputadores? De acordo com isso aqui, desenvolvem receitas. Receitas novas, de pratos novos. O que fazem as impressoras 3D? Elas preparam esses pratos sofisticados. Imagina, gente. C. O título foi formulado com a opção do meio, gente. Uma pergunta que é respondida na linha fina. Como os cientistas estão revolucionando a cozinha? E aí embaixo, como? Entre as novidades tem os robôs cozinheiros, supercomputadores e as impressoras 3D, beleza? Então é a do meio aí. Tem uma pergunta e uma resposta. Aí na D, a locução verbal está revolucionando. Estão revolucionando é a locução verbal. Deixa claro que se trata de algo que já está acontecendo. A reportagem cita 2017 como o ano em que o MK1 já estaria apto a livrar as pessoas de terem que preparar a sua própria refeição todos os dias.
Complete a tabela para saber há quantos anos isso já é realidade de acordo com a reportagem. Nós temos uma tabela que vai de 2018 até 2023, tá bom? Qual é aqui, gente? É 2018, beleza? E claro que isso aqui, gente, vai depender muito do ano que a gente está, né? No ano que está sendo divulgado aqui, está sendo trabalhado isso na escola. E pode-se afirmar que a finalidade dessa reportagem é o quê, gente? Nós temos uma única opção que é a resposta correta. É a segunda. Olha lá. Apresentar as novidades da tecnologia robótica na culinária. Essa é a finalidade do texto, tá? Vamos ler as outras aqui. Noticiar o evento que lançou o RoboChef MK1 no mercado? Não, ele já existia. Divulgar empresas ligadas à tecnologia robótica? Não, ele não faz divulgação de empresa propriamente dita, né? Discutir a utilidade dos robôs para os seres humanos? Não, ele não discute isso. É inegável já que os robôs têm uma utilidade enorme, né? Então não precisa discutir isso de novo. Alertar a população sobre o perigo do uso de robôs na culinária? Não, né, gente? Alertar sobre o perigo quer dizer não use. E aqui, pelo contrário, a reportagem está dizendo, gente, muita gente vai usar esses computadores na cozinha. Bom, vamos lá para 4. Deixa eu virar a minha página aqui também, vai junto com vocês, tá? Olha lá. 4. Numere os parágrafos. A. Quantos parágrafos você encontrou? Você tem que contar os bloquinhos de linhas, né? Então são 14, tá, pessoal? Qual é a função dos parágrafos, gente? Primeiro que ele organiza o texto, divide as informações entre cada um dos parágrafos para ficar fácil de ler. Então, a resposta do livro: organiza o texto conforme as ideias vão sendo apresentadas. Cada bloquinho de linhas, né, que a gente chama de parágrafos, ele geralmente trata de um bloco de ideias. Cada bloquinho desse vai discutir uma ideia que faz parte do todo, para no final o texto completo já ter um sentido maior, tá? 5. Além da organização em parágrafos, a reportagem apresenta subtítulos. Tem alguns subtítulos. Então vamos lá. Quais são, gente? Vaca Sagrada e Mistura Tudo. São os dois subtítulos que aparecem no texto, tá? Como vocês viram, ele é longo, né? Tem frente de uma página, a outra página e um pedacinho da seguinte. Então tem dois subtítulos aí: Vaca Sagrada e Mistura Tudo. B, qual é a função do subtítulo, gente? É organizar, né, o texto, as ideias dos textos nos blocos, e de modo que a leitura fica fácil, porque aí você sabe em cada bloco qual é o assunto um pouquinho. Já sabe que ali é um outro assunto, tá? Dentro do mesmo assunto, um outro tópico. 6. A que informações os subtítulos fazem referência? Vaca sagrada. Faz referência ao fato de a vaca ser um animal sagrado na Índia. Tá? Ele é um animal sagrado. Ninguém come vaca na Índia, mas nem ferrando. Tá bom? Vaca, boi, qualquer bovino. Tudo bem? E o robô ter a capacidade de assimilar questões regionais como essa. O robô sabe disso, né? Ele sabe dessa informação, beleza? E depois, né? Isso da vaca sagrada. E do mistura tudo. Olha lá. O Watson tem a capacidade de considerar inúmeras misturas possíveis dos ingredientes que um ser humano provar será capaz de jamais será capaz de imaginar. Então é o seguinte, a gente sabe que as receitas são feitas, as receitas culinárias, né? Sabe que são feitas de combinação de alimentos, né? Qual alimento combina com o quê? Qual é o tempero mais adequado para tal vegetal, para tal carne? E é uma receita. Então, uma pessoa que tenha feito um prato que deu certo e ele anotou o que ele usou naquele prato, com certeza ele vai poder repetir o prato em outros momentos, ensinar para outras pessoas também a fazer aquilo, né? E o que ele está falando aqui? Para a pessoa que criou esse robô, ele deve ter alimentado, né, a memória do robô com todas as combinações, todos os alimentos possíveis, desde ingredientes como arroz, feijão, etc., até temperos, alho, cebola, orégano e todos os outros, né? E aí ele combina esses alimentos e faz a receita. Olha que legal, hein, gente? Não precisa nem ir para a cozinha, hein? 7. Aí já estamos na página 36, aqui embaixo. Cadê?
Numere, pela ordem apresentada no texto, de que maneira o autor construiu a reportagem. Então, vamos lá. Do 1 ao 4, não é isso? Então, o número 1 é a última lá embaixo, ó. Informou uma tecnologia bem-sucedida no âmbito da culinária, o robô MK1, tá? Qual que é a segunda etapa? A primeira lá de cima, olha, apresentou o robô Watson, criado pela IBM, e citou o livro publicado pela empresa, primeira publicação do tipo no mundo desenvolvida exclusivamente por um computador. Esse é o número 2. Aí, o número 3 é essa daqui, olha. A de baixo. Citou outras funções do computador Watson na organização das receitas. E por último ficou essa daqui. Informou outras fronteiras ligadas à tecnologia na culinária. O uso de impressoras 3D. Beleza, pessoal? É só seguir a ordem que as ideias aparecem no texto e você numerar aqui, tá? Vamos lá, página 37. Tim Anderson é uma referência para participar desse trabalho? Justifique sua resposta com informações do texto. Sim. Por que ele é uma referência? Porque ele é um vendedor, ele foi vendedor da terceira temporada da edição inglesa do programa MasterChef. Vendedor não, gente, desculpa, vencedor. Então, na Inglaterra, esse programa MasterChef que passa aqui no Brasil, ele na verdade vem de outros países, né? Inclusive da Inglaterra. E aqui que ele está falando? Ele é uma referência porque ele foi vencedor dessa edição do programa MasterChef lá na Inglaterra, certo? Se ele venceu é porque ele é um excelente cozinheiro, tudo bem? 10. Além da presença de Tim Anderson, com que tecnologia os cientistas contaram para o sucesso do projeto? Câmeras 3D, né? De alto desempenho, como as usadas por estúdios de animação de Hollywood, porque eles tinham que captar todas as imagens de todos os ângulos, né? Então tinha que ser um aparelho de alta tecnologia. Eles usaram a mesma coisa que as empresas de filme em Hollywood fazem para criar aqueles filmes fantásticos que toda criança gosta de assistir. Aliás, adulto também gosta, né, gente? Porque eles filmavam todos os movimentos possíveis do Tim Anderson, eu ia falar Allerson, do Tim Anderson. E aí eles reproduziam esses movimentos dentro do computador para poder criar esses movimentos em 3D, esses movimentos digitais, tá? 11. Deixa eu virar aqui a minha página, pessoal. Olha lá. Na sequência, ainda são apresentadas as participações da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e da Scuola Superiore Sant'Ada, da Itália. O trecho que explica quem é esta última, se soma positivamente as participações já apresentadas, é positivo falar que essa escola também está participando? Sim, né, gente? Porque é um dos maiores e mais importantes centros de estudos culinários de tecnologia da Europa. Então, quer dizer, não é de estudos culinários, mas é de tecnologia. Então, se junta altas possibilidades, né? Uma universidade junto com uma escola especializada em tecnologia, lógico que vai dar coisa boa, não é isso? Então, é positivo, sim. Na página 38 tem a 12, que é: no segundo parágrafo, há uma pergunta seguida de uma resposta. Qual que é? Então, vamos lá. O objetivo do trabalho? Ensinar o ofício a um aprendiz de chefe diferente, um robô, tá? B. Como você entendeu a inserção de uma pergunta no meio do texto, já que não se trata de um diálogo? Gente, a pergunta é retórica. Sabe o que é uma pergunta retórica? Aquela que é feita para não se responder, para a própria pessoa que perguntou já dar a resposta, né? É uma maneira de estimular a pessoa, as pessoas que estão vendo, a participarem daquilo. Então, eu vou ler a resposta que está aqui no livro, tá bom? A pergunta é retórica, como se o autor da reportagem imaginasse que o leitor, depois de já ter lido 2 parágrafos, estivesse se perguntando: mas qual é o objetivo de tudo isso? É como se ele já antecipasse a pergunta do leitor, e aí ele mesmo já dá a resposta em seguida. Certo, pessoal? É isso. Vamos lá. Na página 13. Embora essa reportagem tenha características de relato, com estrutura predominantemente narrativa, já que conta a história relacionada ao desenvolvimento de uma tecnologia para mudar a forma como cozinhamos, apresenta também trechos descritivos. Narrar, gente, é o contar a história, sabe? Começo, meio e fim, quem está participando daquilo e tal. E descrição é quando eu pego, por exemplo, vou descrever a escola.
A escola, o Centro Educacional Gama, tem a fachada decorada com grafites, o prédio da escola é azul, tem 2 andares, um elevador, a quadra no alto, e se descrever, tá bom? Então vamos lá. Copie do terceiro parágrafo o trecho que descreve o MK1. Como que ele é? Aí tá assim. O MK1 é composto de 2 braços articuláveis, tem mãos que imitam todos os movimentos humanos e é capaz de reproduzir com precisão receitas gravadas em seu banco de dados. Tá vendo? Ele tem braços que vai lá e prepara a receita. Já pensou, gente? Sai o bracinho e fica e prepara a receita. Que legal. B. Copie do quinto parágrafo o trecho que relata as ações do MK1. Agora vamos lá, como é que ele age, né? Quais são as ações dele? Então tá assim, o MK1 colocou tudo na panela, mexeu e finalizou a receita com sucesso, depois diante de uma plateia atônita. Gente, eu acho que eu ia ficar passada também se eu ficasse vendo um computador cozinhar. Meu Deus do céu, já pensou, gente? Ia ser interessante, hein? Ainda mais se a gente pudesse comer o que ele fez, né? Vamos lá, 14. Qual foi o raciocínio de Rick Walker, sobre a tecnologia robótica? Transcreva esse trecho. Bom, o pensamento dele, gente, se foi o raciocínio do cara, você tem que tirar a parte que ele mesmo fala o raciocínio dele, então é com aspas, tá? Vamos lá. A tecnologia robótica tem se desenvolvido cada vez mais. Por que não a usar para facilitar a vida em tarefas cotidianas? E qual que é a parte mais chata, gente, que todo mundo reclama? Principalmente as tarefas domésticas, né? Porque é uma coisa que você faz hoje, mas você tem que fazer amanhã de novo, e depois de amanhã de novo. Não vence de fazer, você não termina, né? Então eu acho que todo mundo pensa assim, se eu tivesse alguém para fazer para mim, né? Aí tem o robô agora. 15. Que informações apresentadas no texto são importantes para conhecer outras qualificações do Watson, além da do chefe? Vamos lá, é um supercomputador, o Watson, né? Conhecido por vencer Leopard. Nossa, gente, Leopard. Nossa. Ele pode ser usado para descobrir novos medicamentos e na luta contra o câncer. Olha só que barato, gente. Esse é um supercomputador que ele tem especialização em tentar descobrir novas medicações que tratem o câncer. Você já imaginou um robô que faz isso, pessoal? Gente, fantástico, né? O que a tecnologia não faz? E por trás da tecnologia, quem está? O homem. O homem, o ser humano. Olha o que nós fomos capazes de criar. Tá certo que são pessoas altamente inteligentes, não é para todo mundo, mas você já imaginou o ser humano criando isso? É fantástico, gente. Bom, página 39 é o 16. Cite 2 exemplos que comprovem que o Watson é capaz de assimilar aspectos culturais de cada tipo de culinária. Então, se, por exemplo, a culinária é italiana, aspectos culturais da Itália. Se a cozinha é francesa, aspectos culturais da França. Então, vamos lá. Ele é capaz de considerar que a vaca é um animal sagrado na Índia e que o milho é um ingrediente importante nos pratos latino-americanos. Que legal, gente. É verdade. Aqui no Brasil nem tanto, embora o milho seja muito importante mesmo pra gente, né? Não sei se vocês sabem, mas o milho, ele é originário aqui da América do Sul. Quando vieram para cá, tanto os espanhóis como os portugueses, principalmente no caso aí os espanhóis, aí eles levaram o milho para a Europa e acabou plantando lá e as pessoas começaram a utilizar o milho também na Europa, nos Estados Unidos, tá? Mas ele é originário daqui. E é isso, olha que bacana, né? Saber que o milho, ele é originário daqui, uma máquina, é muito legal. Bom, 17. Transcreva uma frase do 12º parágrafo em que esteja explícita a superioridade do Watson em relação aos seres humanos no preparo de alimentos. Gente, o robô cozinha melhor que a gente. Meu Deus do céu. Bom, se bem que tem umas pessoas aí que eu conheço, gente, que olha, não é difícil o robô cozinhar melhor, não, que meu Deus do céu. Então tá, o pedacinho é esse aqui. Existem inúmeras misturas possíveis de ingredientes que um ser humano jamais seria capaz de imaginar. O ser humano não imagina, mas o robô consegue. Já imaginou um negócio desse, gente? Eu gostaria de comer a comida desse robô para ver como é que é. É isso. Vamos lá para 18 da página 39. Qual foi o objetivo do chefe Matteo Blanc
ao participar do 3D Print Show, ele quer falar, ele quer provar que a tecnologia, essas tecnologias robóticas que a gente pensa que são usadas para muitas outras coisas mais sérias, né, como construção de carros, de foguetes, etc. Ele também poderia ser usado na culinária, na alta gastronomia. E ele estava certo, né? Vamos lá para 19. Reescreva a frase a seguir, substituindo o que está grifado por sinônimos. Há diversos chefes estrelados de olho na aplicação da técnica. Gente, chefe estrelado não é aquele que tem uma estrela na testa, tá? Chefe estrelado significa o seguinte, ó, que o homem é muito famoso. E por que chama estrelado, gente? Porque os restaurantes que eles comandam, né? Geralmente esses chefes têm um restaurante próprio, ou eles trabalham para algum restaurante. O cardápio deles é tão famoso, tão conhecido, que torna o restaurante sofisticado para ele ganhar pontuação. E a pontuação de restaurante é em forma de estrela. Então tem 5 estrelas, é porque ele é maravilhoso, entendeu? Por isso é estrelado, tá bom? Então, para você substituir, seria assim: há diversos chefes famosos, que já é suficiente, na aplicação, de olho na aplicação da técnica. Tá bom? Tranquilo, né, gente? 20. Releia esse trecho e explique o uso das aspas em todas as situações que ocorrem. Ela combina milhares de dados com execução técnica precisa, algo que não era possível antes, diz Rod Limpson no seu livro. Aí está um nome em inglês que eu não vou falar, senão eu vou enrolar minha língua aqui. Aí tem a tradução: Fabricados, o novo mundo da impressão 3D sem edição no Brasil. As aplicações são inimagináveis. E aí, primeira ocorrência da crase. Lá em cima, ela combina milhares de dados com a execução da técnica precisa, algo que não era possível antes, diz. Tal. Isso é o quê? Discurso direto, é a fala da pessoa, por isso que tem aspas aí. Que é a fala desse Rod Lipson. B, na segunda ocorrência, a segunda ocorrência que aparece é depois do nome em inglês. Isso significa o nome do livro, né, em português, tá bom? É isso. Terceira ocorrência, que ele aparece lá, ó, as aplicações são inimagináveis. Discurso direto, novamente, é o próprio Lodge aí, Ott, que está falando. Discurso direto, fala da pessoa, tá bom? Beleza. Olha lá na 20. Ué, eu copiei de novo? Não, eu que não virei a folha, né, gente? Professora, acorda. Bom, então vamos lá, página 39, um pouquinho da 40. 21. Releia o primeiro parágrafo da reportagem segundo e responda as questões. Depois de vencer a terceira temporada da edição inglesa do programa MasterChef, Tim Anderson deixou as panelas e os fogões dos restaurantes para trabalhar num estúdio. Durante 6 horas por dia, reproduzia passo a passo algumas receitas e tinha todos os seus movimentos filmados por câmeras 3D de alto desempenho, como as usadas por estúdios de animação em Hollywood. Considerando o que você já sabe, esse primeiro parágrafo corresponde ao lead da reportagem? Será, gente? Não. Porque ele não tem todas aquelas informações que o lead pede. Então a resposta é a seguinte, ó. Não, pois as perguntas e respostas possíveis seria sobre Tim Anderson e ele não é o foco da reportagem. É um dos participantes do processo cujo objetivo é revolucionar a maneira como funcionam as cozinhas. Então, assim, não é o lead da reportagem, porque se fosse o lead, teria as informações do texto, que é o mais importante, que seria o uso das tecnologias. E aqui está falando, desse primeiro parágrafo, está falando desse Tim Anderson, não de todo o resto, que é o mais importante, que são as tecnologias usadas e as descobertas e os avanços, tá? Bom, que comparação acontece nesse trecho? As câmeras 3D usadas para filmagem são como as usadas por estúdios de animação em Hollywood, tá? É uma comparação. Compara essas câmeras 3D com as usadas nos estúdios de Hollywood. São semelhantes. Tudo bem? C. Responda resumidamente a essas duas questões relacionadas à reportagem. Responder aquelas perguntas que vão no lead, tá? Então, o que
Robôs são treinados para exercer atividades gastronômicas culinárias, ou seja, eles são usados para cozinhar. Aí depois tem a porquê. Por quê? Para ampliar as possibilidades culinárias e facilitar a vida das pessoas. Ampliar as possibilidades é porque vocês viram que o robô ele faz misturas que nem o ser humano já pensou em fazer. Então ele da cabeça, né, como se o robô tivesse cabeça, ele vai criar receitas que nenhum homem jamais poderia criar, porque não teve essa ideia antes, certo? Tá bom, vamos lá então, 40. Na sequência da reportagem, há um resumo do aprendizado do MK1. Numere do 1 a 6 os tópicos, organizando-os em sequência lógica. Claro, se é aprendizado, gente, é um passo de cada vez, certo? Mesmo para um robô. Então, aqui a gente tem que numerar. Então, vamos lá para o número 1. Qual é o número 1? É a segunda alternativa ali. O chefe Tim Anderson foi filmado com câmeras 3D, preparando uma receita de bisque de caranguejo. Esse é um. A 2 é a primeira, olha. Ele usou sensores de movimento nos braços e nas mãos. Os movimentos de Anderson foram captados por 3 câmeras e depois codificados pelo sistema do robô. É a 2. Aí a 3, gente, é a quarta possibilidade. 1, 2, 3, 4. Com a utilização de algoritmos, os movimentos foram digitalizados e transformados em programação específica. Bom, essa é a terceira. A 4, gente, cadê a 4? A 4 é a última, lá embaixo, olha. Os movimentos foram gravados no sistema que controla o robô, que com as mãos articuláveis assimilou os movimentos gravados pelo chefe para preparar a mesma receita. Então ele reproduziu os movimentos do chefe. Olha que legal, gente. Inimaginável um negócio desse, né? Parece coisa de filme. Aí a quinta é a terceira possibilidade, olha lá. Depois de programado, o robô foi colocado em uma cozinha com os ingredientes da receita. Ele reproduziu fielmente o prato. Fantástico. E aí a penúltima que é o número 6, o robô está em fase de aprendizado de novos pratos. A Molly espera que, até 2017, quando chegar ao mercado, o sistema possua mais de 2.000 receitas catalogadas em sua biblioteca interna e que ele também aprenda a lavar a louça depois de cozinhar. Aí já é uma piadinha. Mas, gente, olha só, nós estamos em 2020. Eu acho que essa experiência não foi adiante, porque pelo menos até eu não fiquei sabendo que existe realmente um cozinheiro que faça isso. Era bom a gente averiguar, né, gente? É porque é uma reportagem mais antiga. O que será que aconteceu? Era bom saber. Bom, página 41, deixa eu mudar também a minha aqui, para facilitar. E vamos lá. Tem a 23 aí. Escreva N para características da notícia e R da reportagem. A gente já viu, pessoal, que elas têm características, elas são semelhantes, mas elas não são iguais, tá? São características individuais aqui de cada um. Então vamos lá. É um texto relativamente curto. O que é? É a notícia, tá? É um texto relativamente longo. É a reportagem. Tem o objetivo de colocar em discussão assuntos de interesse da sociedade em geral. Essa aí é a reportagem. Colocar em discussão, tá? A notícia só noticia. Depois, tem o objetivo de tornar público um fato real e atual. Isso aqui é notícia, tá? Tem a função de informar e formar opinião. Aí é reportagem, porque eles colocam as próprias opiniões ali, né? A opinião de quem está escrevendo. Tem a função de informar. Notícia. Tá? Não que a reportagem também não tenha, mas a notícia tem a função primeira de informar as pessoas. Depois, pode apresentar sequências descritivas, narrativas e opinativas. É a reportagem, não é isso? Porque a notícia é mais objetiva mesmo, ela não tem nenhum detalhe desse tipo. Aí depois, pode apresentar sequências descritivas e narrativas. A notícia até tem, mas é muito menos em relação à reportagem. Mas as duas, então a gente pode até dizer que as duas têm. Então você coloca tanto N como R aí, tá? Apresenta a opinião do autor da matéria. É só a reportagem que faz isso. A notícia não tem opinião de quem está escrevendo aquilo, tá? Beleza? E aí no final aqui. Peraí. Tem mais um pedacinho. Olha lá, tem um pedacinho aí. Não apresenta a opinião do autor da matéria. É a notícia. A notícia ninguém assina aqui.
Em geral, não é assinada. Notícia. Quem é assinada? Uma reportagem. Então, põe o R aí. Pode apresentar textos complementares, como fotos, hiperlinks, gráficos, infográficos, linha do tempo, etc. Reportagem. Pode ser elaborada em registro formal da linguagem. As duas, gente, as duas têm que ser em linguagem formal, tá? O lead corresponde ao primeiro parágrafo do texto. Isso aqui é notícia. O lead pode estar no primeiro parágrafo ou no corpo do texto. Aí é a reportagem, certo? É isto. Bom, continuando aí na página 21 a 24, lá embaixo. Explique a relação entre a imagem a seguir e o texto lido. Olha lá, que bonitinho. O robô trabalhando e a dona de casa só olhando, né? Se a gente lembrar do que foi desse texto aqui falando dos robôs cozinheiros, o que está falando lá? Que não tem um robô que tem bracinhos articuláveis e que ele imitou os movimentos do cozinheiro, então ele está reproduzindo os movimentos humanos, certo? É o que está acontecendo aqui também, olha lá. Parece que ele está cozinhando, não parece? Pode ser lavando louça também, mas parece que ele está cozinhando. Então, assim, a relação entre a imagem e o texto, aquele texto lá é o robô com braços articuláveis está fazendo alguma atividade doméstica, beleza? É isso, meu pessoal. Terminamos. Ah, faltou, olha só, agora que eu percebi, faltou a parte da 42 a 44. Então eu vou incluir no próximo vídeo, beleza, pessoal? Então tá, um beijo para vocês, fiquem com Deus, tá bom? Façam as atividades, tirem fotos e me mandem. Tem muita gente que não tá mandando. Beijo, tchau, tchau.